Pode começar. Boa noite a todos. Vamos dar início ao culto do Evangelho do Lar da noite de hoje. Antes, porém, vamos fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo nosso querido Emmanuel ao Chico Xavier. Defesa. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Jesus, Marcos 13:11. Se tens a consciência tranquila do cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente, e quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram na cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Criador do Universo, rogando a Jesus, nosso guia e modelo, a bênção e a proteção necessária e a permissão para que esses espíritos de luz dirigentes dos trabalhos da noite de hoje desta casa bendita possam nos intuir, nos inspirar, velar por cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade bendita do aprendizado das vossas lições morais. Gratidão pela semana que se passou, pelo pão, pela água, pelo teto, pelo agasalho. Gratidão pela nossa saúde, pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Que a mesma luz, a mesma paz, o mesmo equilíbrio que rogamos para nós outros recaia sobre cada um desses nossos irmãos. E assim, emanados num só sentimento, e com a oração que o Senhor nos ensinou, pedimos permissão para iniciar o Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje, agora e sempre. Para a nossa meditação na noite de hoje, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação,
reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que a que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos aos estranhos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, e pelas atenções que deles recebem, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na terra entre as raças e os povos. Então o Evangelho vem nos falar hoje dos laços de família que são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existências. Ou seja, quando uma alma se une a outra efetivamente pela prática do bem, do amor verdadeiro, estas almas estarão unidas eternamente. Elas se reencontrarão mesmo quando umas libertas do corpo físico e outras presas ao envoltório carnal. Pelo pensamento, elas se unirão sempre. Mas se a união foi simplesmente por interesse, como nos fala o Evangelho, esta relação se rompe com a morte do corpo físico. Nada há mais que sobrepujar no plano da erraticidade, no plano espiritual, com relação a essas duas almas, porque elas não tinham a união que deveria realmente mantê-las unidas, ou seja, o amor verdadeiro, a simpatia. Então, por isso que a união e a afeição indicam normalmente uma simpatia ou antipatia no plano da carne. Muitas das vezes a gente percebe no seio de uma mesma família, e naquele conglomerado, entes queridos que não se dão, que se antagonizam, que se repelem mutuamente. Por que isso? Porque não tem essa afinidade. Mas por que Deus permite a união desses seres de uma mesma família? Justamente para que uns possam resgatar as suas dívidas dos contraídas nas vidas pretéritas, e possa ser também como meio de aprimoramento, de evolução do espírito que ali se une a este ente querido. Então, nós temos que sempre levar em conta que nós estamos neste plano para resgatar, para expiar
tudo aquilo que nós fizemos de equivocado em vidas pretéritas. E é justamente essa oportunidade que Deus nos concede, que o Cristo nos guia nessa senda evolutiva, para que nós possamos, de uma vez por toda, romper com esses obstáculos que muitas das vezes nos torna inimigos ferrenhos dentro de uma mesma família. Então, que nós possamos realmente vivenciar os ensinos do Cristo, nós possamos realmente nos tornarmos verdadeiros cristãos de alma para alma, para que quando rompermos as vestes carnais e partirmos para o plano espiritual, lá possamos encontrar esses grupos ou famílias unidos pela mesma afeição, pela mesma simpatia, pelas mesmas inclinações, como nos fala o Evangelho. Porque o nosso céu, o nosso inferno, é justamente a nossa consciência cobrando-nos de tudo aquilo que nós tivermos feito, de certo e de equivocado. Então nós vamos nos reunir no espaço a essas mesmas pessoas que comungam dos mesmos sentimentos, dos mesmos pensamentos que nós outros. Então que nós possamos continuar vivenciando nesse plano que nos foi permitido nessa existência, fazemos as coisas diferentes, podemos aproveitar o tempo que ainda nos resta nessa veste carnal e fazermos as coisas diferentes. Como diz-nos o Chico, nós não podemos voltar atrás e modificar aquilo que fizemos de equivocado, mas nós podemos e temos a oportunidade bendita de uma página em branco todos os dias ao amanhecer, para que a gente possa fazer a diferença. Então que nós saibamos aproveitar o nosso tempo aqui, que nós possamos dar vazão à intuição, à inspiração dos amigos que nos são caros no plano espiritual, a quem nós chamamos de protetores, a quem nós chamamos de guia, de mentores, sempre a nos auxiliar, sempre a nos amparar, que ficam felizes quando nós acertamos, mas que também se entristecem quando nós caímos. Então que nós possamos nos fortalecer na fé, na confiança do Pai, que nada é por acaso e que nós possamos entender que a verdadeira afeição, essa de espírito para espírito, é que vai prevalecer. Essa jamais será rompida com o nosso desencarne, jamais será rompida quando um estiver no plano da carne, quando o outro estiver no plano liberto, no plano do espírito. Porque é através do pensamento, como nos ensina o livro dos Médiuns, no seu capítulo 8, quando fala do laboratório do mundo invisível, é justamente através do pensamento e da vontade que nós nos unimos aos seres, seja no plano da carne, seja no plano do espírito. Então que Jesus possa continuar nos auxiliando e possa nos dar uma semana de reflexão sobre esses ensinamentos e que nós possamos realmente fazer valer a pena cada minuto da nossa existência no plano da carne. Então vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade bendita desse aprendizado, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade maior que nos intuiu, velou por cada um de nós, encarnados e desencarnados, rogando a Deus a proteção bendita para nós, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para os nossos lares no decorrer dessa semana que se inicia com a prática deste culto do Evangelho do Lar. Que Maria, nossa Mãe, possa ainda nesse instante levar a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio o equilíbrio, a serenidade, a paz, o amor e o respeito que temos por cada um desses irmãos, e que em breve eles possam ter a oportunidade bendita de estar no nosso seio novamente. Te rogamos ainda, Mãe Santíssima, nosso Mestre Jesus, que possa visitar a todos os hospitais, a todos os abrigos, orfanatos, presídios, a todos os nossos irmãos que padecem nos asilos, que padecem nas ruas, sem ter um local adequado para morar, que no dia de hoje eles ainda encontrem uma mão santa para abençoar-lhes com um pedaço de pão, com um prato de sopa, com um agasalho, minimizando as suas dores. Possa visitar ainda os hospitais, levando serenidade,
confiança, resignação a todos os nossos irmãos que padecem nos leitos dos hospitais, fortalecendo o corpo médico, fortalecendo todo o corpo clínico, a fim de que eles possam desenvolver as suas atividades com muito amor, respeito e carinho. E assim, com a oração de Maria, pedimos permissão para encerrar o Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão, Pai, gratidão, Deus, gratidão à espiritualidade maior que nos assistiu e nos intuiu.